Bien-aimés, bonjour, bonsoir, shalom, Shabbat, shalom à tous. Amados, olá a todos, bom dia a todos, Shalom, Dans le nom précieux de Jésus-Christ, no nome precioso de Jesus Cristo, Yeshua, le Mashiach, Yeshua Mashiach, le Seigneur de gloire, o la Senhor da lumière Glória, éternelle, a luz eterna, celui qui nous sauve. Alors le 27 aquilo que nos salva. octobre 2021, Então, no dia 27 de outubro de 2021, 15h40, às 13h40. bien le bonjour, je m'en vais vous dire à toute la famille du Seigneur, à toute la famille d'Elohim, à toute Bom dia a toda a família de la Elohim, famille de Yahweh, notre roi, a toda a família de Yahweh, o nosso Rei, à travers ce globe qui est la terre. através deste globo que é a Terra. J'aimerais partager avec vous quelque chose de très important, Gostaria de partilhar convosco algumas coisas muito importantes, très important, que beaucoup de chrétiens sont souvent victimes, coisas muito importantes que muitas vezes, das quais muitas vezes os cristãos são vítimas, hommes même sont victimes. mesmo os homens são vítimas. C'est une pensée que j'ai reçue, qui est venue dans mon esprit et que j'ai développée pendant quelques jours. Voilà. Foi um pensamento que recebi no meu espírito e que desenvolvi durante alguns La dias prière na oração et dans la pensée, e no pensamento, pour savoir comment est-ce que le Seigneur me conduirait. Et j'ai para saber como é que o Senhor me iria eu conduzir, à cœur de le partager. e tive então no coração de o partilhar. Et j'aimerais qu'on partage sur les émotions, le chrétien émotionnel. E gostaria de partilhar então sobre as emoções, o cristão emocional, Voilà, le danger des émotions. Seigneur, merci o perigo das emoções. pour l'esprit, merci pour la grâce, Senhor, obrigada pelo Espírito, pela graça, merci pour la vie, car obrigada pela vida, sans toi nous sommes rien. porque sem ti não somos Merci nada. pour les bien-aimés Obrigada pelos amados qui m'écoutent. que me escutam. Seigneur, fortifie-nous, Senhor, fortifica-nos, aide-nous, prépare-nous, ajuda-nos, prepara-nos, délivre-nous. liberta-nos, Senhor. Seigneur, délivre-nous de tout ce que nous avons en nous, toutes ces émotions. Liberta-nos de todas estas emoções que nós temos, Que la chair produit en nous et souvent qui nous éloigne que a carne produz em nós e que frequentemente nos afastam de ta parole, de ta vérité. da tua palavra, da tua verdade. À toi soit la gloire, Elohim d'Israël, A ti a glória, Elohim de Israel, notre maître, nosso le grand mestre, o grande El, El, le grand Seigneur. o grande Senhor. Merci pour tout, Seigneur. Obrigada por tudo, Senhor. Donc voilà, j'aimerais partager avec vous sur ce sujet qui est les émotions. Então gostaria de partilhar convosco acerca deste tópico, as emoções. Le chrétien émotionnel, voilà. J'étais en train de réfléchir comme ça, cette pensée m'est venue. O cristão emocional. E então estava a refletir sobre isso, o pensamento chegou. Et j'étais dans une sensation où je me disais, je disais au Seigneur, E eu estava numa sensação em que eu me dizia e dizia ao Senhor: Papa, Père, je veux vraiment te vivre, je veux te vivre, je veux. em que eu dizia, Pai, eu quero viver-te, eu quero verdadeiramente viver-te, Touche-moi, je sais toca-me, pas, fais quelque chose, manifeste-toi. eu não sei, faz qualquer coisa, manifesta-te. Et souvent, on rate de vivre les choses du Seigneur, E frequentemente nós falhamos ao viver as coisas do Senhor, on rate des choses spirituelles parce que nous sommes émotionnels. passamos ao lado das coisas espirituais porque somos En emocionais. fait, les émotions sont liées aux sentiments E na verdade as emoções estão ligadas aos sentimentos humains, humanos, liées à l'âme et liées à la chair. ligadas à alma e à carne, C'est lié à la terre. On est e ligados à terra. émotionnel. Or, E somos emocionais. l'émotion va empêcher un chrétien de vivre la foi de façon Ora, as emoções vão impedir um cristão de viver a fé correcte. de uma forma correta. Les émotions vont empêcher certains chrétiens d'expérimenter, voilà, d'expérimenter la foi, As emoções vão impedir certos cristãos de experimentar a fé, d'expérimenter la puissance du Seigneur parce que de experimentar a potência do Senhor, il y aura des émotions porque haverá então as emoções
Et les émotions peuvent faire passer quelqu'un à côté de sa bénédiction E as emoções podem fazer alguém passar ao lado da sua bênção, parce qu'il a été émotionné. Et pour porque ele ficou emocionado. vous dire aussi une chose, Satan, le diable, utilise beaucoup les émotions pour traumatiser les chrétiens, pour E eu vos digo também uma coisa, Satanás, o diabo, ele utiliza muito também as emoções para afetar alguém, troubler les chrétiens, para perturbar os cristãos, pour confondre les chrétiens, pour para confundir os les cristãos, mettre dans la confusion. para os colocar na confusão. Il va se servir des émotions de l'âme. Il Ele vai servir-se das emoções da alma, va les susciter et l'ennemi sait comment susciter les émotions. Or, ele vai suscitá-las e ele sabe, o inimigo sabe como suscitar as emoções. lorsqu'on est souvent dans les émotions, E quando nós estamos frequentemente nas emoções, on n'est plus souvent capable d'exercer la foi. já não somos, frequentemente já não somos capazes de exercer a fé, Le discernement, le jugement, o discernimento, o julgamento. et souvent on peut tomber dans un péché parce E frequentemente podemos cair num pecado, que l'émotion va prendre place porque as emoções vão tomar à lugar la fermeté, em vez da firmeza, contre la fermeté. vão tomar o lugar contra a firmeza. L'émotion va prendre place face à agir. As emoções tomam lugar face ao agir, L'émotion va prendre place face à veiller, face elas tomam lugar face ao vigiar, à prier, face a orar, parce qu'on va être dans l'émotion. porque iremos estar nas emoções. L'émotion de la tristesse va créer une émotion, la tristesse va créer une émotion, Por exemplo, a tristeza vai criar uma emoção, la blessure, l'amertume va créer une émotion ferimento, uma amargura vai criar uma emoção qui peut détruire. que pode destruir. La peur va créer une émotion qui peut te faire rater quelque chose d'important. O medo pode também criar uma emoção que te pode fazer perder algo importante. Et je me disais, mais Seigneur, on veut vivre une intimité avec le Seigneur et E eu me dizia, nós queremos viver uma intimidade com o souvent Senhor on est très émotionnel e frequentemente somos muito emocionais, parce que souvent dans la vie, on a manqué d'amour, on a manqué d'affection, porque frequentemente na vida nós tivemos falta de amor, de afeição, on a manqué de soutien. tivemos falta de suporte. Dans la vie, on a été beaucoup cassé par les autres. Dans la Na vida fomos muito quebrados pelos outros, vie, on a été beaucoup rejeté. Dans la vie, on a été na vida fomos muito rejeitados, voilà, on a vécu beaucoup de situations difficiles. então na vida vivemos muitas situações On a difíceis. été cassé. Et souvent, ces choses peuvent semer en nous ou faire naître en nous ou susciter en nous des émotions. E então frequentemente essas coisas podem fazer semear ou gerar, fazer nascer em nós então as emoções. Et dans ta vie avec le Seigneur, dans ta relation avec le Seigneur, tu ne vas E na tua vida, na tua relação com o Senhor, pas plus croire simplement, tu ne vas pas vivre la communion dans la foi, não vais mais crer simplesmente e viver essa fé na comunhão, mais tu vas vouloir les vivre dans l'émotion. mas tu vais querer viver essa fé nas emoções. L'émotion veut quoi? E nas emoções queremos o quê? L'émotion, par exemple, dans l'amour, dans la relation, on va vouloir, par exemple, certaines attentions Por exemplo, numa relação, no amor, vai-se querer certas atenções pour nourrir l'émotion. para alimentar as emoções. On va vouloir un câlin. Et souvent, on va vouloir vivre Vai-se querer, por exemplo, um carinho. Elohim, on va vouloir vivre le Seigneur, on va vouloir vivre avec Yahweh comme si c'était un humain. Donc, E frequentemente nós vamos querer viver essa relação com o Senhor, com Elohim, como se ele fosse um humano, na verdade. fais-moi un câlin, s'il te plaît. Por favor, faz-me um carinho, por favor. Et on ne va pas croire simplement que le Seigneur nous aime. E não vamos crer simplesmente que o Senhor nos ama. On ne va pas croire simplement que le Seigneur est présent. Não vamos crer simplesmente que o Senhor está presente. On ne va pas croire simplement que le Seigneur nous accompagne. On va vouloir E não vamos crer simplesmente que o Senhor nos acompanha. quelque chose qui va rassurer l'émotion. Nós vamos querer sempre qualquer coisa que vai assegurar as emoções. Ah, il faut que je sente quelque chose parce É preciso que eu sinta qualquer coisa. que
c'est la sensation est liée à l'émotion. Il faut que porque a sensação está ligada à emoção. je sente la présence. É preciso que eu sinta a presença. Ah, il faut que, Seigneur, quand je pleure, il faut que tu me visites et que Ai, Senhor, quando eu choro, é preciso que tu me tu visites, touches mon cœur et que que tu toques o meu je coração commence à pleurer. e que eu comece a chorar. Et beaucoup de chrétiens, au lieu d'aimer le Seigneur de façon vivante, E muitos cristãos, em vez de amarem o Senhor de uma forma viva, de façon euh, pleine, de façon dans l'esprit, de uma forma plena e de uma forma que seja no espírito, dans l'amour agapao, no amor agape, ils aiment de façon émotionnelle. Et eles amam de uma forma emocional. parce que beaucoup pensent aimer le Seigneur alors que non. E muitos pensam amar o Senhor, ainda que na verdade não. Ils sont dans l'émotion. Eles estão nas emoções Quand la présence du Seigneur est là, e quando a presença do Senhor está aí, il y a une forte sensation des chants, des cris, je ne há uma forte sensação de cântico, de grito, sais pas. Ça não sei. peut susciter une émotion et quelqu'un peut commencer à pleurer. Isso pode suscitar uma emoção e alguém pode começar a chorar. Quelqu'un va donner son témoignage E alguém vai dar o seu et va testemunho commencer ça va susciter une émotion. La e isso vai também suscitar uma emoção. personne va commencer à dire waouh, magnifique, oh, E a pessoa que escuta vai começar a dizer: Uau, magnífico! gloire au Seigneur. Uau, glória ao Senhor! Et souvent, on s'est fait berner comme ça dans les assemblées, dans nos réunions. E muitas vezes nós nos fizemos enganar, creio que seria o termo, nas assembleias, durante as reuniões, Par des gens qui ont tissé des faux témoignages, por pessoas que teceram falsos testemunhos des fausses prophéties, e falsas profecias, parce qu'ils savent qu'en parlant, l'ennemi sait en utilisant ces gens-là, ces gens vont susciter l'émotion porque o inimigo sabe que, utilizando essas pessoas aí, que as emoções vão ser suscitadas chez les gens. nas pessoas, nos cristãos. Et on peut être victime des faux frères, des fausses sœurs, E podemos ser vítimas de falsos e falsas irmãos e irmãs, parce qu'ils savent comment susciter l'émotion pois eles sabem como suscitar as emoções chez la personne. na On pessoa. peut te donner une belle parole. Podem te dar uma bela palavra. Ah, tu es un bon frère, tu es Ah, tu és um bom irmão. une bonne sœur. Ah, tu és uma boa irmã. Ça va susciter une émotion, une E isso vai suscitar uma emoção, uma satisfação. satisfaction. Et cette émotion va t'emmener à poser un acte, à changer de comportement. E essa emoção vai te levar a colocar um ato, a mudar de comportamento, À changer de manière d'être. a mudar a forma de ser. Et l'ennemi est champion dans l'art des émotions. E o inimigo é o campeão na arte das emoções. Tu as la foi, tu as la pêche spirituelle, tu es content, gloire E tu tens a fé, estás bem espiritualmente, tu estás au contente Seigneur. Et les e glória ao Senhor. oiseaux du ciel viennent une parole dans l'esprit E os pássaros do céu vêm com uma palavra no espírito à susciter une émotion para suscitar uma emoção qui va te casser. que vai te quebrar. Ah, tu es nul, de toute façon, Ah, tu não vales nada. le Seigneur n'est pas avec toi. De qualquer das formas, o Senhor não está contigo. Et cette parole va susciter une émotion. E esta palavra vai suscitar uma emoção. Et cette émotion va donner naissance à des actions, E esta emoção vai dar nascença a certas ações, à un sentiment, à une condition que tu vas adopter. a um sentimento e a uma condição que tu vais adotar. Et ça, il faut beaucoup veiller. E em relação a isso é preciso vigiar muito. Le chrétien émotionnel. O cristão Le emocional. chrétien émotionnel ne peut pas vivre la puissance du Seigneur O cristão emocional não pode viver a potência, o poder do Senhor facilement. facilmente. Le chrétien émotionnel ne peut pas avoir une vie chrétienne avec une percée. O cristão emocional não pode ter uma vida cristã em que avança. Le chrétien émotionnel aura du mal à supporter les brisements. O cristão emocional irá ter dificuldades a suportar os quebrantamentos. Et pourquoi j'en parle? Parce que souvent nous sommes E porque é que eu falo disso? Porque frequentemente nós somos emocionais. émotionnels, moi le premier qui vous parle. E eu o primeiro que vos falo. Et le Seigneur traite nos émotions E o Senhor trata as nossas emoções par des brisements, par des souffrances. por quebrantamentos, sofrimentos. En fait, il va faire remonter ces émotions-là. Le Na verdade, Ele vai fazer essas emoções subir, fer aiguise le fer. pois o ferro afia o ferro. Et il va faire remonter ces émotions E Ele vai fazer essas
emoções vir à superfície et pour les traiter, pour les para tratá-las, travailler pour être stable para trabalhá-las e para sermos estáveis émotionnellement parlant. emocionalmente falando. Pour ne plus s'adonner à des émotions qui ne viennent pas, qui ne viennent pas du Seigneur, Para não nos darmos mais a essas emoções que não vêm do Senhor, mais qui viennent de la chair et qui viennent souvent suscitées par l'ennemi. mas que vêm da carne e frequentemente que são suscitadas pelo inimigo. Donc, gérer ses émotions, c'est important. Então, gerir as suas emoções é importante. Voilà, l'ennemi peut te casser et cette une parole dure, les critiques, les murmures, E o inimigo pode te quebrar e uma palavra dura, críticas, murmúrios sur ta personne, sobre a tua pessoa, sur ta femme, sur tes enfants, sur sobre a tua mulher ou os teus filhos, ton service, o teu sur serviço, l'appel que tu as reçu sobre o chamado que tu de la part du recebeste Seigneur. On va da parte do Senhor. commencer à critiquer cet appel, Vão começar a criticar esse chamado, on va commencer à critiquer comment tu fonctionnes avec le Seigneur vão começar a criticar a forma como tu funcionas com o Senhor, et ça va susciter des émotions e isso vai suscitar en emoções toi. em ti, Et ces émotions vont donner naissance à des actions. e essas emoções vão dar nascença a ações. Et tu vas commencer à parler, à murmurer, E tu vais começar a falar, a murmurar, à t'énerver. a enervar-te. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'hommes E muitos irmãos, muitas irmãs, muitos du homens Seigneur, d'hommes d'Élohim, do Senhor, homens de Elohim, dans les Écritures ont été ainsi chopés, nas Escrituras foram então assim alcançados, quebrados, brisés, touchés par le diable ou seja, tocados pelo diabo et par les humains. C'est important. e pelos humanos. Então é importante Les émotions. as Et la emoções. séduction joue beaucoup avec les émotions. E a sedução joga muito com as emoções. La séduction que l'ennemi peut employer. Beaucoup tombent dans le péché tant E a sedução que o inimigo pode pôr em prática e muitos caem no pecado, parce on touche à leurs émotions porque então eles são tocados nas suas emoções et ils vont aimer le plaisir. e eles vão amar o prazer. Voilà, aimer le plaisir. Parce que tout ça, c'est lié aux émotions. Les E amar o prazer e tudo isso está ligado às emoções. plaisirs. Un plaisir est lié à une émotion. C'est vrai, ça te Então, um prazer está ligado a uma emoção produit. que isso te produz. Et d'autres, c'est la cigarette, d'autres, c'est la drogue, Para alguns é o cigarro, para outros a droga, d'autres, c'est la fornication, para outros a fornicação, d'autres, c'est beaucoup de choses, d'autres, c'est les jeux vidéo, para outros muitas coisas, para outros os videojogos. Donc, il y a des plaisirs, des émotions comme ça qui sont en nous, qui peuvent être suscitées. Então, cada um tem então esses prazeres, essas emoções que podem ser suscitados pelo inimigo L'ennemi les connaît. e que o inimigo conhece. Je vais prendre un passage dans la Bible pour parler d'une émotion que quelqu'un a eue. E vou pegar numa passagem da Bíblia para falar de uma emoção que alguém teve. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 3, du verset 10. Bereshit Estamos então no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 10. 3, 10. Je vais même prendre à partir du verset 7, Mesmo a partir do versículo 7 até, histoire de comprendre un peu ce que je suis en train de dire, du moins le contexte. Nous sommes ici avec Adam et Chava. estamos aqui então com Adão e Eva, ou Cavá. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier du moins, pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim, qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim, au milieu des arbres du jardin. Mais Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Elohim dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Il le savait,
Elohim savait, le Seigneur savait. A partir do versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Yahweh Elohim, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Yahweh Elohim, entre as árvores do jardim. E chamou Yahweh Elohim a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Elohim disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Elohim sabia. Qu'il avait mangé de cette arme. Ele sabia que ele tinha comido desta árvore. Pose quand même la question, c'est ça qui est bien. Mas ainda assim ele coloca a questão. Le Seigneur. Adam dit, la femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Então ele diz no 12, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ici, le Seigneur va poser une question à l'homme. Aqui o Senhor vai colocar uma questão ao homem, Sachant ce qui s'était passé. sabendo aquilo que se tinha passado. Mais regardez au début, Mas vejam no início, dès qu'ils vont manger, les yeux s'ouvrir. Leurs assim que eles comeram, os olhos se abriram, yeux vont s'ouvrir et ils surent qu'ils étaient nus. então os olhos abriram-se e eles sabiam que estavam nus. Normal, il n'y a pas de problème encore. Normal, ainda não há problema. Ils vont dire, oh, on est nus, tiens, on va faire des vêtements E então eles disseram, nós estamos nus, então vamos fazer vestes avec des feuilles, com as de folhas figuier. da figueira. Ils ont fait des ceintures, E eles fizeram então essas vestimentas, mais ils n'avaient pas encore entendu la voix du Seigneur. Et mas eles ainda não tinham entendido a voz do Senhor. c'est l'état de beaucoup de chrétiens. E então o estado de muitos cristãos. Ils, petit à petit, sombrent dans le péché, Pouco a pouco eles afundam no pecado, mais ils ont comme une conscience maintenant éteinte parce qu'ils sont, leur cœur a déjà péché avant de poser l'acte parce que mas eles têm como que uma consciência apagada e o coração tinha já pecado antes de colocarem o ato. avant de poser l'acte, on accepte d'abord l'acte Porque antes de se colocar o ato, em primeiro lugar aceitamos esse ato dans l'esprit. no espírito. Tu acceptes d'abord de faire la chose. Tu aceitas em primeiro lugar fazer a coisa. Tu tombes d'abord dans ton esprit Tu cais em primeiro lugar no teu espírito, afin que la chose se matérialise. de forma a que a coisa se materialize. Le Seigneur a parlé en esprit, les choses se sont matérialisées. O Senhor falou no espírito e as coisas materializaram-se. Souvent, c'est comme ça. E frequentemente é assim, dessa forma. Et dès qu'ils ont entendu la voix du E a partir do momento em que eles entenderam a voz do Senhor, Seigneur, dès qu'ils ont entendu la parole, assim que eles entenderam a palavra, ou ouviram a palavra, ils ont fui se cacher. eles fugiram para se esconderem. Et c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. En fait, leur E é a atitude de muitos cristãos. état de péché, leur condition de pécheur, É o seu estado de pecado e a condição de pecadores. cet état, quand ils vont entendre le Seigneur, ça va créer en eux une émotion. Esse estado de pecado, então, quando eles vão entender a voz do Senhor, vai criar neles uma emoção, Un sentiment de peur, sentimento de medo, et certainement dans ce sentiment de peur, e certamente neste sentimento de medo il va y avoir une émotion derrière. vai haver uma emoção por trás. Ils vont frémir, ils vont avoir peur, ils vont dire wow, 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 qu'est-ce qui se passe? C'est la voix du Seigneur. Então eles tiveram medo e vão perguntar, o que é que se passa? É a voz do Senhor. Et dans l'émotion, là, ils vont vouloir cacher leur péché. E na emoção aí eles vão querer esconder o pecado. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici aussi. Porque é também acerca disso que se trata aqui, Cacher son péché. de esconder o seu pecado. Donc, ils n'avaient pas en eux une attitude de repentance Então eles não tinham neles uma atitude de arrependimento pour dire Yahweh est en train de parler. para dizer, Yahweh está a falar, On a entendu la parole, on a nós entendemos a palavra, entendu sa voix, nós entendemos, ouvimos a sua voz, allant vers Yahweh pour dire vamos então em direção a Yahweh para dizer que nous avons mangé le fruit, que nós comemos o fruto, que nous sommes nus, que nous savons que nous sommes nus.
que nós estamos nus, que nós sabemos que estamos nus, Voilà l'état dans lequel nous sommes. para dizer o estado no qual nós estamos. Pardonne-nous, aide-nous. Est-ce qu'il y a une Perdoa-nos, ajuda-nos. Será que há uma solução? solution? Tu as dit que nous mourrons, c'est vrai, mais Tu disseste que nós morreríamos, é verdade, aide-nous. Non. mas ajuda-nos. Donc l'état du pécheur ici, Mas não, é o estado do pecador aqui, l'état de Adam et Chava, o estado de Adão e dès Eva, qu'ils seront affectés par le péché, assim que eles foram afetados pelo pecado, c'est l'état de fuir é o estado de fugir pour cacher ce péché. para esconder este pecado. Beaucoup sont dans cet état aussi. E muitos estão neste estado também. Donc, étant attrapés par le péché, E então, sendo alcançados, apanhados pelo pecado, ils ne veulent plus s'exposer à la lumière, à eles não querem mais expor-se à luz, la parole de à palavra de Yahweh Yahweh qui parle. que fala. Ils ne veulent plus se laisser entendre, ils ne veulent plus laisser leur esprit entendre Eles não querem mais deixar o seu espírito la entender parole. a palavra. Ils ne veulent plus se laisser convaincre, ils fuient. Eles não querem mais deixar-se convencer e eles fogem. Et Yahweh, dans son amour, va jusqu'à les traquer. Mas Yahweh, no seu amor, vai até ao ponto de ir no seu encalço, Parce qu'il va les trouver là où ils sont cachés. porque ele vai encontrá-los lá onde eles se esconderam. Adam dit, la femme qu'avec moi tu as donnée. E Adão diz, a mulher que está comigo, que tu me deste. Où est la peur? Où est-ce que la peur emmène? E vocês veem o medo, onde é que isso leva? Et moi, le Seigneur m'a enseigné les dégâts de la peur. E o Senhor ensinou-me então os danos do medo. La peur est très dangereuse. D'ailleurs, il y a un passage de la Bible qui dit, E o medo é muito, muito perigoso. E há até uma passagem na palavra que la peur qu'on a envers l'humain est un piège. que o medo que nós temos para com o humano é uma armadilha. Il y a des gens qui ont peur des hommes parce Há pessoas que têm medo dos homens qu'ils ont été frappés par leurs parents, porque eles foram atingidos pelos seus pais, ils ont été battus par leurs parents. ou seja, os seus pais bateram-nos. Et cette peur a créé en eux un déséquilibre E esse medo criou neles um desequilíbrio au niveau des émotions. ao nível das emoções. Parce que quand tu voulais parler, mais on ne te laissait pas parler, c'était tout Porque, por exemplo, quando tu querias falar, mas não te deixavam falar, de suite la frappe, tout de suite les coups, mas era imediatamente as pancadas, o baterem-te, tout de suite la brimade, donc tu ne sais pas parler. Et beaucoup ont grandi comme ça. e muitos cresceram assim dessa forma Ils deviennent chrétiens, deviennent prédicateurs, deviennent e tornam-se cristãos, pregadores prédicateurs et chantres. e Et cantores. dès qu'il y a des choses à régler, dès E assim que há coisas para resolver, qu'il y a une autorité, ils ont peur. que há uma autoridade, eles têm medo. Ils ont peur de régler les choses, donc Eles têm medo de resolver as coisas ils vont préférer laisser la chose comme ça. e eles vão preferir deixar a coisa assim dessa forma Ils vont disparaître. e vão desaparecer Ils vont s'enfuir. e vão fugir Parce qu'il y a ce sentiment de peur, il y a porque há este sentimento de medo, cette émotion-là que ça produit en eux há esta emoção que é produzida neles qui les pousse à la fuite. que os leva à fuga. Ouais, d'abord, Adam a été touché par ça. Então, em primeiro lugar, vocês veem que Adão foi tocado por isso. Des émotions. As Dans emoções. son émotion, il s'enfuit. Então, na sua emoção, ele foge. Ça va l'empêcher de venir à la repentance. Isso vai impedi-lo de vir ao arrependimento. Ça va l'empêcher de venir devant Elohim, devant le Seigneur, Isso vai impedi-lo de vir perante Elohim, perante o Senhor, devant Yahweh, pour dire j'ai péché. perante Yahweh, para dizer eu pequei. Ça va l'empêcher. Isso vai impedi-lo. Et d'autres, c'est cette émotion qui est produite par l'orgueil. E para outros é esta emoção que é produzida pelo orgulho. Non, 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 ils vont s'endurcir E não. E eles endurecem-se parce qu'il y a l'orgueil, porque há o orgulho. ça produit un raisonnement bizarre, une E isso produz um raciocínio estranho, sensation, un sentiment bizarre en eux, uma sensação, um sentimento estranho neles, des émotions bizarres. Ils vont, non, 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 emoções bizarras. qu'est-ce que les gens vont dire? 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 Então constantemente eles se questionam o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão dizer. Et on se cache, on disparaît. E escondem-se e desaparecem.
On ne vient plus devant celui qui a la capacité de pardonner les fautes. E não vimos mais perante aquele que tem a capacidade de perdoar as faltas. On ne s'expose plus. Não nos expomos mais. On ne veut plus, on se cache. Não queremos mais e escondemos-nos. Et on se crée sa vérité. E criamos a própria verdade. Parce que la ceinture, c'est aussi la ceinture, c'est ça qui soutient l'homme. Porque o cinto, a correia, é isso também que sustenta o homem. On se crée sa propre vérité. En fait, on se ment à soi-même. Cria-se a própria verdade e, na verdade, mente-se a si próprio. On va se trouver toutes sortes de raisons. E vamos encontrar todo o tipo de razões. Parce que l'émotion est forte, on ne veut pas, on a peur. Porque a emoção é forte em nós e nós não queremos mais e temos medo. Et l'émotion peut te convaincre que les gens veulent ta mort. On veut... E as emoções podem te convencer que as pessoas querem a tua morte. Non, on veut me nuire, on veut me faire du mal. Que te querem prejudicar, fazer mal. On veut me faire du mal. Querem me fazer mal. La peur va te convaincre et va te donner E o medo vai te convencer. Toutes sortes de pensées. E vai te dar todo tipo de pensamentos. Et tu vas vouloir t'enfuir. E tu vais querer fugir. Et ici, Adam va s'enfuir. Adam E aqui Adão ele vai fugir. s'enfuit Ele fugiu de devant Elohim. da face de Elohim. Non, c'est pas moi, c'est la femme. E depois ele diz, não fui eu, é a mulher. C'est pas moi, c'est la femme, j'ai peur, laisse-moi. Não fui eu, é a mulher, deixa-me, eu tenho medo. C'est pas moi, c'est la femme. En gros, Não fui eu, foi a mulher. s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est la femme. Moi, Então, em suma, se existe alguém a culpar, é a mulher e não eu. je suis innocent. Eu sou inocente. C'est elle qui a commencé. Foi ela que começou. Voilà certains raisonnements des chrétiens. Aí está alguns raciocínios dos cristãos. Ah, c'est pas moi, de toute façon, c'est toi qui avais commencé, c'est lui qui avait parlé en premier. Não fui eu de qualquer das formas, foste tu que começaste, foste tu o primeiro a falar. Ah non, mais qu'est-ce que dit la parole? Mas não, o que é que diz a palavra? Non, non, c'est pas moi. C'est toi qui as commencé, oui. Não sou eu, foste tu que começaste. Mais toi aussi, tu as frappé derrière. Non, Mas tu também respondeste por trás. mais fallait pas commencer. Mas não se devia ter começado. Non. Si on tape ici, donne ici, toi tu dis non. Mas não, se te batem de um lado, tu deves dizer não. C'est lui qui a commencé. Voilà, cette sensation de culpabilité. Mas a resposta é sempre, foi ele que começou. Então vem esta sensação de culpabilização. De reconnaître la parole. Em vez de reconhecer a palavra. De dire non, c'est vrai, j'aurais pas dû agir comme ça. Em vez de dizer, se é verdade, eu não deveria ter agido assim dessa forma. On va dire non, c'est parce que tu as commencé. Mas na verdade vai-se dizer, não, foi porque tu começaste. Que j'ai fait ceci. Que eu fiz isto. C'est parce que tu avais dit en premier. Foi porque tu tinhas dito em primeiro lugar. C'est parce que tu as fait cela. Foi porque tu fizeste isso. C'est parce que tu as pensé cela que moi. Foi porque tu pensaste isso que eu. Moi aussi, à mon tour, Que eu também na minha vez fiz determinada coisa. Tu ne peux pas te servir de ça pour les émotions. Mas não te podes servir disso. E vêm as emoções. La culpabilité, la peur. A culpabilização, o medo. L'angoisse. A ansiedade. Ça trouble l'âme. Isso perturba a alma. Au lieu de vivre, mais ça touche même la communion avec le Seigneur. Regarde. E isso toca mesmo a comunhão com o Senhor. Regarde un homme dans la Bible. Joseph, dans Genèse 43. Vamos ver também um homem na Bíblia, José, em Gênesis 43. Ouais, Genèse 43. Je vais vous faire un petit topo rapidement. Joseph ici. Vou fazer uma pequena contextualização rapidamente, antes de lermos. Qui est en Égypte. Então José aqui, que está no Egito. Qui devient prince, mais que torna-se príncipe. A été vendu par ses frères. Mas que tinha sido vendido pelos seus irmãos. Il a été vendu, ses frères l'ont vendu. Os seus irmãos o venderam. Mais l'émotion que ça avait produit en Joseph va le pousser à mettre en place. Mas a emoção que foi produzida em José vai fazê-lo colocar em prática. Un schmilblick, quelque chose de dangereux, comme si il était rentré dans une phase de vengeance.
Então, algo perigoso, como se ele tivesse entrado numa espécie de fase de vingança, quelque part. de alguma forma. Il met en place une machination. Ele coloca em prática uma maquinação. Vous connaissez l'histoire, les lecteurs de la Bible connaissent tout ce que Joseph avait mis en place. E vocês conhecem a história, todos os leitores da Bíblia conhecem tudo aquilo que José colocou em prática, Parce qu'il a été vendu. porque ele foi vendido. Ils sont venus chercher le blé. Son père était affamé. Eles vieram procurar o trigo, o seu pai passava pela fome. Donc, d'abord, mon père affamé, d'abord, c'est eux là qui m'ont vendu. D'abord, on va d'abord mettre toutes sortes de choses en place et puis on le fera plus tard. Então, em primeiro lugar, eles venderam, então vamos colocar em prática primeiro todo tipo de coisas e veremos isso mais tarde. Il dit ceci au verset 27. Il les questionna sur la paix et leur dit, est-il en paix? En parlant de leur vieux père, dont vous avez parlé. Est-il encore vivant? Il répondit, ton serviteur, notre père, est en paix. Il vit encore. Ah, tant mieux. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent, comme dans son songe. Então, aqui no 27, ele lhes perguntou como estavam e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive. Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se, tal como no sonho que José tinha tido. Ça se réalise, non? E o sonho se realiza. Yosef leva les yeux, il vit Benjamin, son frère, fils de sa mère, et il dit, est-ce là votre frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, mon fils, qu'Élohim te fasse grâce. Il appelle mon fils. Et Yosef se retira promptement, car ses entrailles étaient agitées par l'émotion pour son frère, et il cherchait où pleurer. Il rentra dans sa chambre et il pleura. Après s'être lavé le visage, il sortit de là et faisait des efforts. Então, a partir do 29, ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois ele disse: Elohim te abençoe, meu filho. E José apressou-se porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu e conteve-se e disse: pão de pão. Então ele fazia muitos esforços Pour se contenir, para se conter il dit serve le pain. e dizia: sirvam o pão. On servit Yosef à part et ses frères à part. Et les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient manger du pain avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. No 32, e puseram-lhe a ele à parte e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porque é abominação para os egípcios. Vous vous imaginez, il va se contenir E vocês imaginam, ele vai conter-se pour ne pas pleurer. para não chorar. Imaginez-vous tout le cinéma que Joseph a mis en place E imaginem todo o cinema que José colocou em prática pour ne pas céder, para não ceder, pour continuer dans sa machination. para continuar na sua maquinação, Alors que dès qu'il a vu son frère, il était touché dans son cœur, il était... ainda que desde o momento em que ele viu o seu irmão, ele foi tocado no seu coração. La Bible dit ici qu'il était... Yosef se retira promptement, car ses entrailles, donc son cœur, l'intérieur, Então diz aqui a palavra que assim que ele viu o seu irmão, ele foi tocado, ele teve que se retirar rapidamente, pois as suas entranhas, ou seja, no seu coração, o interior, là, était agité estavam agitadas par l'émotion pour son frère. Donc pela emoção pelo seu irmão. vous comprenez que l'émotion agite l'homme. Então vocês compreendem que a emoção agita o homem. Les émotions nous agitent. As emoções agitam-nos. On est agité à gauche, à droite, tout ça. Nós somos agitados da esquerda e On ne direita, sait plus où donner de la tête, tout ça. Oh não sabemos mais para onde voltar a cabeça e tudo non, comment isso. est-ce possible, Seigneur, tout ça. Ah, como é que é possível, Senhor, e tudo isso. On est dans le chagrin, on est dans la tristesse, tout ça. On veut Nós estamos nas dificuldades, na tristeza e tudo plus isso. prier, on n'arrive même plus à prier. E não conseguimos até orar mais. On veut bien, mais on n'arrive plus. On est Queremos bem orar, mas já não é como se não conseguíssemos. agité à l'intérieur. E estamos agitados no interior. Et la Bible dit que Joseph cherchait un endroit.
E a Bíblia diz que José procurava um lugar pour pleurer. para chorar. Il rentre dans sa chambre pour y pleurer, pleurer. Après, il essuie E ele entra num quarto para chorar, chorar. les larmes, il E depois ele seca as lágrimas e lave son visage lava a sua cara et il sort. e ele sai. Ouais, l'émotion, ce que ça fait. E vocês veem a emoção, o que é que isso faz? Et le Seigneur veut discipliner nos émotions parce que E o Senhor quer disciplinar as nossas nous sommes emoções, faits de sang et de chair. porque nós somos feitos de sangue e de carne. C'est terrible, É terrível. l'émotion. A emoção. Par l'émotion, la peur, on va mentir. Pela emoção, o medo, vamos mentir. Quand on a peur, on ment facilement. Même Quando temos medo, mentimos en tant facilmente. que chrétien, Mesmo como on cristãos, va mentir, on a peur. vamos mentir, temos On medo, va changer la vérité. vamos mudar a verdade, On va la diminuer. vamos diminuir, On va la dire à demi-teinte. Parce qu'on a peur des coups, on a peur de qu'est-ce qu'on va dire. e porque temos medo dos golpes, e medo do que é que se vai dizer, J'ai peur, moi, je veux pas de problème. e por causa do medo e porque não se quer problemas, L'émotion. a emoção. Regardez dans la Bible l'histoire de Sarah. E vejam na Bíblia a história de Sara. Alors, c'est dans Genèse 18, ouais. Está em Gênesis 18, Genèse 18, le verset 15. no versículo 15. Oh Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. On va prendre Genèse 15, Genèse 18 à partir du verset 10. A partir do versículo 10, Il dit, je reviendrai vers toi au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écouta la porte de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarai étaient vieux, avancés en jours, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille, et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs? Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment et réellement, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé. no versículo 10, e disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda de leite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse Yahweh a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? 14. Haveria coisa alguma difícil a Yahweh? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Il y a toujours un temps fixé. Há sempre um tempo determinado. Aïe, tu peux pleurer, tu peux souffrir, tu peux galérer. Tu podes chorar, sofrer, lutar, Tout le monde se moque de toi. toda a gente pode troçar contigo ou de ti, Tout le monde te critique, tout le monde te casse. toda a gente te critica, te quebra, Tout le monde dit beaucoup de choses te concernant. e toda a gente diz muitas coisas dizendo respeito a ti, Mais il y a un temps fixé. mas há um tempo determinado. Au temps du renouveau, my Lord, un temps de renouveau, frère, attention. Il y a un temps de renouveau pour les enfants du Seigneur. Même si tu n'as pas Um tempo de renovação, então há sempre um tempo de renovação para os filhos do Senhor, d'enfants, mesmo que tu não tenhas filhos, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as mesmo que tu não tenhas um trabalho, pas ce que tu demandes au Seigneur, mesmo que tu não tenhas aquilo que tu pedes ao Senhor, il y a un temps fixé. Si há um tempo determinado. tu es sanctifié, si Se tu estás em santificação, tu te bats, tu t'accroches au Seigneur, se tu batalhas pelo Senhor e se tu te apegas ao Senhor, tu refuses de pécher volontairement, tu se tu recusas de pecar voluntariamente, refuses d'agir mal, se tu recusas agir mal, tu refuses de te compromettre. tu recusas comprometer-te, Il y a un temps fixé, un temps de renouveau. há um tempo determinado, um tempo de renovo, de renovação. Et Sarah aura un fils. E Sara terá um filho. Et Sarah le nia en disant, je n'ai pas ri. Non, j'ai pas ri, tu mens. E no 15, e Sara negou, dizendo: Não me ri.
porquanto temeu. Então ela disse que não, não riu e basicamente estava a dizer que ele mentia. Sarah dit à Elohim qu'elle n'a pas ri. Donc, E a Sara diz a Elohim que ela não riu. en gros, elle dit Elohim, je n'ai pas ri, tu mens. Então, basicamente era como se ela dissesse a Elohim: Não, eu não ri, então tu estás a mentir. C'est pas vrai ce que tu dis. Não é verdade aquilo que tu dizes. Je n'ai pas ri car elle avait peur. Il dit non, Não me ri porque ela tinha medo. car tu as ri. E ele disse: Não digas isso porque te riste. Elle avait peur. Ela tinha medo. Elle a menti Ela mentiu parce qu'elle avait peur. porque ela tinha medo. L'émotion. A emoção. Combien de fois tu as menti? Combien de fois nous avons menti? E quantas vezes tu mentiste, quantas vezes nós mentimos Parce qu'on a eu peur. porque tivemos medo, Parce que la situation semblait difficile. porque a situação se tornava difícil. On a menti au travail. Mentimos no On trabalho, a menti à l'école. na On escola, a menti dans nos familles. nas nossas On a famílias, menti à nos parents. mentimos aos nossos pais, Tu as menti à ta femme, menti à tua mulher, à ton mari. ao teu marido. Tu n'as pas dépeint tout ce qu'il fallait dépeindre. Tu não disseste tudo aquilo que devia ter sido dito Par peur. por medo. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, les émotions O que é que vamos dizer? E vêm então as emoções, doivent être maîtrisées afin d'être un homme et une femme de vérité. elas devem ser dominadas para sermos um homem e uma mulher de verdade. Il y en a, c'est la tangente. Quand ça chauffe, tangente, on veut E para muitos é como que uma tangente que quando as coisas se complicam, plus que moi, fini. En tout cas, chacun dans son coin. Moi, é como se eles quisessem terminar tudo e cada um ir para o seu canto je fais ma vie, allez, salut. Je e cada um faz a sua vida e adeus ne veux plus voir. Pardon, e não quero mais ver essa pessoa je veux pas de problème. ou partilhar e não, essa pessoa não quer problemas, Pardon, salut. perdão, tchau ou adeus. La peur des hommes, E o medo dos homens, la peur des problèmes, la peur des situations. o medo de problemas, de Commence à situações avoir des palpitations cardiaques. e depois começam a vir as palpitações cardíacas, L'émotion. a emoção. Un frère me dit non, non, je veux plus. Moi, j'ai des palpitations, frère. Mon cœur là, c'est plus. Je veux plus. Je pars. Le frère est parti. E ele fala de um irmão que, por causa de muitas palpitações que sentia no seu coração, que ele não quis mais, basicamente, estar em contacto e ele partiu. Il a dit fini, au revoir tout le monde et tout. E ele disse: acabou, adeus a toda a gente. Je pars. Il dit j'ai trop de palpitations. L'émotion. E em que ele dizia: eu tenho muitas palpitações, então era como que a emoção. Vous avez un peu pression, pression, tout ça, ils supportent pas E então é a pressão e as pessoas não suportam isso. l'émotion. Pression, pression. Comment il s'appelle Shimshon, Samson, Então a pressão e emoção em todo lado e como Sansão, pression, pression, pression. em que ele também passou por muita pressão Émotion. e emoções Tac. e ele meio que se quebrou. Pression, c'est terrible. E a pressão, ou seja, é terrível. Et Sarah, ici, là, parce qu'on lui pose la question, tu as ri. Alors c'était la vérité. E aqui com Sara, porque foi-lhe colocada a questão se ela se estava a rir, que era a verdade. En plus, il y avait une prophétie, une bonne prophétie derrière. E na verdade havia uma boa profecia por trás daquilo tudo, Elle a rigolé. Non, non, mas ela riu. n'importe quoi. Moi, je veux encore avoir d'enfants, je suis vieille, moi. E ela riu-se e dentro de si dizia: Mas como é que eu vou ter filhos? Eu sou velha. Pourquoi tu ris? Non, non, j'ai pas ri, je veux pas de problème. E porquê que tu riste? Ai, não, eu não ri. Ela não queria problemas. J'ai pas ri. Oh Seigneur, c'est terrible. Oh, Senhor, é terrível. C'est terrible. C'est terrible. Sarah va rire. E Sara vai rir. Et le Seigneur m'enseignait hier, pendant E o Senhor me ensinava que j'étais dans ontem, ma voiture, durante o momento em que eu estava na minha viatura, cette pensée m'a frappé vraiment, j'étais choqué. e este pensamento me atingiu verdadeiramente e eu estava chocado. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres.
Nós não colocamos vinho novo em velhas odres Et on ne met pas un drap nouveau dans un drap ancien. e não colocamos um, um retalho novo num retalho antigo, Parce que les deux vont se déchirer. porque os dois vão rasgar-se. Vous voyez un peu? Les choses de l'esprit, les fruits de l'esprit, Vêem então um pouco as coisas do espírito, os frutos do espírito, le nouvel homme, o novo homem, le nouvel être humain, o novo ser humano, l'homme nouveau, o homem novo, l'homme qui est né d'en haut, l'homme qui est né, l'homme en grand H, hein, l'humain qui a fait então o homem que nasceu do alto, la nouvelle naissance, en fait, na verdade a nova nascença, ne peut, quand elle vient, il faut que un des deux meure. Donc quando essa nascença vem, é preciso que um dos dois morra. l'ancien, l'homme ancien, O homem ancião deve morrer, le vieil homme doit mourir. Oh, o velho homem deve morrer. beaucoup, on mélange le vieil homme avec le vieil homme avec l'homme nouveau. Mas em muitos existe a mistura do velho homem com o novo homem. Voilà, et ça pète. Ça pète, ça pète. Parce que quand le Seigneur restaure l'humain, là, E as coisas complicam-se porque quando o Senhor restaura o humano, l'humain nouveau dans l'esprit, on reçoit la grâce, on reçoit la vie, ou seja, no espírito e quando se recebe a graça e a vida, on devient une nouvelle création. tornamos-nos uma nova criação, On commence à lutter encore avec les choses du passé. Non, e depois começa-se a lutar ainda com as coisas do passado. et il faut laisser maintenant le Seigneur travailler ces Mas agora é preciso deixar o Senhor a trabalhar essas emoções, émotions-là. Parce que si on les retrouve, les émotions, les goûts, les sensations, porque se reencontramos essas emoções, os gostos, as sensações, les plaisirs qu'on aimait, os prazeres que amávamos, ça peut nous rattraper. Ce que ça procurait en isso pode alcançar-nos de novo. nous, ça peut nous rattraper et le drap nouveau va se déchirer. Isso pode então alcançar-nos e o retalho, o tecido novo vai Le rasgar-se. nouveau et beaucoup se retrouvent dans le monde E é por isso que depois muitos se encontram de novo no mundo et c'est une perte. e é uma perda. Et c'est hier que j'ai compris ce passage comme ça E foi ontem que eu compreendi esta passagem assim dessa forma et je me suis dit waouh, on ne met pas du vin nouveau dans le vieil outre e me disse, uau, e não colocamos vinho novo em velhas odres parce que ça va se rompre. porque vai se romper. Tu mets quelque chose de nouveau, le Seigneur vient et bâtit Então tu colocas algo de novo que o Senhor et constrói tu vas commencer à vivre dans le vieil homme, dans e se depois tu começas a viver no velho homem, le drap ancien, ça va se déchirer. ou seja, o tecido, o retalho antigo, então isso vai acabar por rasgar. Ça va se déchirer. Isso vai rasgar. Et la déchirure, en fait, la déchirure sera pire. E na verdade o rasgo será pior. La déchirure sera pire, pire. Elle sera pire. Vai ser muito pior. C'est terrible. E é terrível. Le Seigneur travaille nos émotions, E o Senhor trabalha as nossas emoções, travaille nos cœurs, travaille nos pensées. trabalha o nosso coração, os nossos pensamentos, Parce que l'émotion va te faire croire que tu es dans la vérité. porque as emoções vão te fazer crer que tu estás na verdade. L'émotion va te faire croire que tu vis le Seigneur. Oh, As emoções vão te fazer crer que tu vives o Senhor. quelle présence. Oh, Que presença. Seigneur, je t'aime. Et tu Senhor, eu amo-te. te mets à pleurer E tu te pões a chorar pleno de emoção, d'émotion. Mais c'est pas... Tu n'es même pas touché. mas na verdade tu não és nem sequer tocado. L'esprit ne t'a même pas effleuré. L'esprit ne t'a même pas visité dans la profondeur Mas na verdade o Espírito nem sequer te visitou em profundidade pour transformer l'âme. para transformar a alma, Mais juste ce vent et les chants, mas apenas esse vento e os les cânticos, sensations, le as sensações, désir d'être aimé par o desejo de ser le amado Seigneur. pelo Tu Senhor. as envie que le Seigneur t'aime comme Tu tens vontade que o Senhor te ame, s'il ne t'aimait pas déjà. como se Ele já não te amasse. Tu as envie de le savoir, de le ressentir Tu tens vontade de o saber, de o ressentir isso, pour l'accepter, para o aceitar, l'émotion. a emoção. Et ça va te pousser à faire des prières dans les larmes, dans les...
E isso vai levar-te a fazer orações nas lágrimas, les pleurs, à crier, à gémir, então nos os choros e a gritar, a gemer, à pleurer. a Et chorar. puis souvent, quand c'est comme ça, quand on E depois, frequentemente, quando é assim dessa forma, finit de pleurer, on se sent bien, hein. nós terminamos de chorar e sentimos-nos bem. Mais ça n'a rien produit en fait de concret. Mas na verdade isso não produziu nada em concreto. Voilà, 2 jours plus tard, quelques E aí está, 2 dias mais tarde, heures plus tard, tu ou algumas horas mais tarde, repars dans les mêmes combats, les tu partes para os mesmos combates, mêmes souffrances, os mesmos sofrimentos, les mêmes raisonnements, os mesmos les raciocínios, mêmes... Voilà, parce qu'on est habitué à l'émotion. e, e aí está, porque estamos habituados à emoção. L'émotion, l'émotion, Seigneur, je prie, tu me parles pas, je E a emoção em que dizemos, eu oro, Senhor, mas tu não me falas, prie, j'entends plus ta voix, e eu oro, mas eu não entendo mais a tua voz, je ne sens plus rien, eu já não sinto mais nada, qu'est-ce qui se passe, papa, o que é que se passa? tu n'es plus là, Oh, papá, tu não estás mais aí, tu m'as rejeté, tu rejeitaste-me, je suis perdu, je eu estou perdido, suis disqualifié, eu estou desqualificado, je pense que le Seigneur n'est plus avec moi, le Seigneur m'a quitté. eu penso que o Senhor não está mais comigo e o Senhor deixou-me. Tout ça, ce sont les émotions E tudo isso são as emoções qui nous poussent à réfléchir comme ça, que nos levam a refletir assim dessa forma, qui nous poussent à penser comme ça. que nos levam a pensar assim, Parce qu'on veut vivre Elohim comme si, on veut vivre le Seigneur comme si c'était un humain, il faut qu'il nous porque queremos viver Elohim, o Senhor, como se fosse um humano, apparaisse, qu'il nous tienne la main. em que é necessário que Ele apareça, que nos segure pela mão, Non, mas não, en esprit et en vérité. é em espírito e é em verdade. C'est ce que la Bible dit. É isso que a Bíblia diz. M'adoreront en esprit et en vérité. Me adorarão em espírito e em verdade. Heureux ceux qui ont cru Felizes aqueles que creram sans avoir vu. sem terem visto. Et nous, on aime voir, on aime Mas nós amamos ver, la sensation amamos a du sensação, ressenti. Faut que je ressente. Ah, je o sentir, então é preciso que eu sinta, ressens que tu m'aimes, Seigneur. é preciso que eu sinta que tu me amas. Oh, tu m'aimes, papa. Ah, Senhor, tu me amas. C'est humain, c'est charnel. Então isso é humano, é carnal, C'est humain. é Et je humano. vous dis, moi-même, le premier qui parle, hein, E eu vos digo, mesmo eu, o primeiro que vos fala. des fois, on veut ça parce qu'on est combattu, on est fatigué. E por vezes queremos isso porque estamos em combates e cansados On est oppressé, on e somos oprimidos est vilipendé, on est cassé, on veut. Seigneur, dis quelque chose. e estamos quebrados, cansados e então queremos que o Senhor diga qualquer coisa Bah, justifie-moi, Seigneur, e em que dizemos, ah, Senhor, justifica-me, justifica-me, justifie-moi. Mais il va te justifier en quoi? Tu es déjà justifié dans mas Ele vai te justificar em quê? Tu já estás la justificado parole. Qu'est-ce que na palavra. tu veux encore? O que é que tu queres ainda? Les émotions. As emoções. Tu t'énerves, là, tu casses tout. E tu enervas-te e quebras tudo. Comment ça? Ah, pouf, paf, mais qu'est-ce qui t'arrive, frère? Non, je veux plus qu'on me parle, ne me parlez plus. Mas o que é que está a acontecer contigo, irmão? Ah, mas não, eu não quero mais que me falem. Celui-là, je veux plus le voir, je veux E esse aí eu não quero mais vê-lo. plus te sentir, je veux plus ceci. Parle Eu não quero mais isto, não quero mais aquilo. plus avec moi. Não fales mais comigo. Ouh là là, les émotions. Então as emoções. Les émotions. C'est terrible. As emoções é terrível. Dans le livre de Matthieu, No livro de Mateus, dans Matthieu 26, em le Seigneur 26, va dire une parole aux apôtres, dans Matthieu 26, 31. Il va leur dire então em Mateus 26, 31, o Senhor vai dizer uma palavra aos apóstolos une parole. Il va dire vous serez tous cette nuit scandalisés en moi. em que esta noite eles seriam todos escandalizados nele, Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Il leur donne então 26, 31, em que ele diz: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. une prophétie. Hein. Il dit, vous serez Então aí estava uma profecia, tous, sans exception, cette nuit-là, em que ele diz que todos, sem exceção, vous tous, vous nessa noite, êtes scandalisés en moi, que eles seriam escandalizados nele à cause de moi. por causa dele, Car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Car il est écrit, il parle à des juifs ici. Porque
porque está escrito, e ele fala aos judeus aqui. ici. Il leur parle certainement en araméen ou en E certamente ele fala-lhes em aramaico hébreu. Il leur ou em hebraico, parle, donc ils comprennent então eles compreendem ce qu'il dit. Il dit, aquilo que ele diz. il est écrit, donc dans la Torah Então ele diz que está escrito na Torá de Moshe, il est de Moisés, écrit. C'est clair, está escrito e é claro. c'est écrit, c'est Elohim qui l'a dit, donc Está escrito, foi Elohim que o c'est disse, quelque chose de clair. então é algo claro. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros, scandalisé, lui dit, même si tous seront scandalisés en toi, moi je ne serai jamais scandalisé. Voilà un homme dans les émotions. Mas no 32 diz, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. E no 33, mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então aí está um homem nas emoções. Voilà le caractère d'un chrétien émotionnel. Aí está caráter de um cristão emocional. Même quand c'est écrit, il va chercher un raisonnement qui lui plaît. Mesmo quando está escrito, ele vai procurar um raciocínio que lhe agrade. Non, moi je pense c'est pas comme ça. Vous avez des gens Mas não, eu não penso assim dessa forma. comme ça, vous discutez au niveau de la parole dit ceci. Non, mais c'est pas comme ça. E então há pessoas assim em que vocês lhe mostram na palavra e que as coisas estão escritas assim dessa forma, mas essa pessoa ainda assim vai dizer que não é assim dessa forma. Mais pourquoi le Seigneur il a fait ça? E porquê que o Senhor ele fez isso? Pourquoi le Seigneur a demandé à ce qu'on massacre les enfants Ah, porquê que o Senhor pediu para em relação ao massacre das crianças? là-bas? Pourquoi? Voilà l'émotion. Aí está as L'émotion, emoções. c'est pas normal, c'est des bébés, Ah, mas não é normal, são bebés, c'est des enfants, c'est são crianças. bien. Pourquoi tu leur as fait ça? Pourquoi Ah, Senhor, porquê que tu lhes fizeste isso? tu as tué des bébés? Porquê que tu mataste os bebés? Oui, mais ils sont de la racine du serpent. Mas sim, eles são da raiz da serpente. Donc, pour détruire toute la semence du serpent, Então, para destruir toda a semente da serpente, il faut détruire tout. é preciso destruir tudo. Même les jeunes pousses font tout détruire. Mesmo os jovens, é preciso destruir tudo. Mais quelqu'un dans l'émotion va trouver ça injuste. Mas alguém nas emoções vai ver isso como algo injusto. Quand le Seigneur envoie les anges frapper, les anges ne sont pas dans les émotions, ils frappent Quando o Senhor envia os anjos para atingir, os anjos não estão nas emoções, eles atingem tout de suite, de imediatamente la personne meurt, e a pessoa morre. si l'ange va et tue, il revient, il n'est pas Então o anjo vai e mata e volta. dans les émotions. Est-ce que l'ange Ele não está nas emoções. est un criminel? Non, Será que o anjo é um criminoso? Não, il n'est pas émotionnel. ele não é emocional. Il aura reçu l'ordre d'aller tuer quelqu'un, il va, Ele terá recebido a ordem para ir matar alguém, ele vai, il tue, il repart. ele vai destruir e volta. L'ange, le Seigneur, il a été frappé, Hérode a été frappé, il est tombé, il est mort, E, por exemplo, Herodes, ele foi atingido, ele morreu rongé par les vers, fini. e foi comido pelos vermes e acabou. Pas d'émotion, l'acte qu'il a posé l'a emmené à être tué. E sem emoções, e o ato que ele colocou o levou a ser morto. C'est ce qu'il méritait. Era isso que ele merecia. Point barre. Mais nous, l'homme va dire, mais non, fallait pas, tu Mas depois o homem vai perguntar, ai não se devia. sais, mais non, c'est dur, oh là Ah, mas não, é duro. là, oh, ça me fait mal au cœur. Ah, isso faz-me mal ao coração. Oh non, frère, ce que tu m'as dit, ça m'a fait mal au cœur. Ah, não, irmão, isso que tu me disseste fez-me mal ao coração. Pourquoi ils t'ont fait ça? Pourquoi Porquê é que eles te fizeram ils isso? t'ont traité comme ça? Porquê que te trataram assim? Ils sont méchants. Eles são maus. L'émotion. A emoção. Le Seigneur veut qu'on lui traite comme ça, c'est O Senhor quer que ele seja tratado assim dessa forma. comme ça. É assim. Il n'y a pas d'émotion à avoir là-dedans. Não há emoção a contemplar aí dentro. Le Seigneur veut que tu sois brisé. O Senhor quer que tu sejas quebrado. Tu seras brisé. Tu serás quebrado. Le Seigneur veut qu'on parle mal de toi. On parlera mal de toi. O Senhor quer que falem mal de ti. Irão falar mal de ti. Le Seigneur veut qu'on te crucifie. Tu seras crucifié. Il O Senhor quer que tu sejas crucificado. Tu serás n'y a crucificado. pas d'émotion. Não há emoções. Il dit non, faut pas que je fasse ça à mon enfant. Il va souffrir. Então não há emoções. Não há essa questão de dizer, não posso fazer isso ao meu filho, ele vai sofrer. Il va avoir mal. Oui, c'est vrai. Mais Vai sentir-se mal. Sim, é verdade. c'est nécessaire. Mas é Il necessário. le faut. Então é preciso isso. Il le faut. Il faut briser les émotions. Le É preciso isso e é preciso quebrar as emoções. Seigneur n'est pas dans les émotions. E o Senhor não está nas emoções. Ouais, l'émotion pousse à un mauvais jugement.
Vocês veem, a emoção leva a um mau julgamento, un mauvais discernement. a um mau discernimento. Et c'est ce que Pétros, c'est ce que Pierre a fait ici. E é isso que Petros, ou Pedro, fez aqui. Si tous sont scandalisés en toi, moi jamais je serai scandalisé. Mesmo que todos estejam escandalizados em ti, eu jamais serei escandalizado. Tous, oui. Il contredit la parole. E ele aqui contradiz a palavra. Il contredit d'abord la parole qui est écrite. Ele contradiz, em primeiro lugar, a palavra que está escrita. Et il contredit la parole vivante. E também a palavra viva, Qui est Mashiach, Yehoshua, que é Mashiach, Yeshua, Yeshua de Minzaret, de Nazareth. Yeshua de Nazaré. Le Nazaréen, il le contredit, il dit ce que tu as dit n'est pas vrai. E ele contradiz, dizendo que aquilo que tu estás a dizer não é verdade. Tous, mais sauf moi. Todos, mas exceto eu. Moi, je te suivrai. Mas eu te seguirei. Je suis avec toi. Eu estou contigo. Je suis ton frère. Eu sou teu irmão. Ah, je t'aime. Ah, eu amo-te. Oui, ça là. Oh là là. Je t'aime là. Les chrétiens, je t'aime là. Então aí o amo-te, os cristãos do amo-te. Ah, je t'aime, frère. Je suis avec toi jusqu'au bout. Ah, irmão, eu amo-te, estarei contigo até o final. Frère, on ensemble, courage. Ah, irmão, nós estamos juntos. E nos encorajamos. Moindre épreuve, poif la tangente. E então, mínima prova, e aí está a tangente. Il n'est plus avec toi, comme Ele não está mais contigo, par hasard. como que por acaso. Il finit même avec toi. Ele termina até mesmo contigo. Mais frère, tu me disais hier, on était ensemble. Mais ma soeur, Mas, irmão, tu dizias ontem que estávamos juntos. mais tu sais pas toi qui parlais hier que t'es ma Ah, mas, irmã, não eras tu ontem que me falava? sœur. Vous voyez les émotions. Et beaucoup de communions fraternelles sont remplies d'émotions. Então, aí estão as emoções, e muitas comunhões fraternais estão repletas de emoções. Oh non, c'est l'amour fraternel, c'est des émotions. Ah, então é o amor fraternal, mas não, entre muitos trata-se apenas das emoções. Beaucoup. La communion fraternelle est exempte d'émotions, de toutes ces choses-là. E então a comunhão fraternal está isenta de todas essas emoções, de todas essas coisas aí. C'est spirituel. É espiritual, C'est pas dans l'émotion. não deve ser nas emoções. Dans le sens où on peut se reprendre les uns les autres de No sentido em que nos podemos repreender uns aos outros façon correcte, de uma forma correta de façon biblique. e de uma forma bíblica. Il n'y aura pas d'émotion. Não haverá emoções. Frère, tu me connais depuis des années, comment tu as pu parler comme ça de moi? Ah, irmão, tu conheces-me desde há anos, como é que tu pudeste falar-me assim? Oh, tu me connais depuis des années, comment tu as parlé, comment tu as pu penser ça de moi? Ah, irmã, tu conheces-me desde há anos e como é que tu pudeste falar ou pensar assim acerca de mim? Oui, c'est la vérité. Sim, é verdade. Je dis telle chose parce que c'est vrai. Eu digo tal coisa porque é verdade. Et si on est dans la parole, on ne fait pas comme Adam. E se nós se estamos na palavra, não fazemos como Adão. On dit d'accord, c'est vrai. Dizemos, ok, é verdade. Je me repens à ce niveau-là. Eu arrependo-me a esse nível. On va pas avancer des raisonnements, non. Não vamos avançar com Tu raciocínios. sais, parce que l'émotion, on a été blessé. Ah, não, tu sabes, porque a emoção e porque fomos feridos. Oh, mais lui que je considère, comment il a dit ça sur moi? Ah, mas ele que eu considero, como é que ele disse isso acerca de mim? Ce frère que j'aime beaucoup, Ah, este irmão que eu amo muito, comment il a dit ça sur como é que ele disse isso sobre mim? moi? Il y a les émotions parce que on a tissé notre communion fraternelle sur les émotions. Então vêm as emoções porque a comunhão fraternal foi tecida sobre as emoções, Sur le bienfait que nous nous sommes faits. sobre o bem-estar que se faz entre irmãos e irmãs, Sur les plaisirs d'être ensemble, sobre o prazer de estar junto, sur les plaisirs d'aller dans les restaurants, o prazer de ir aos restaurantes, d'aller je ne sais pas où. Il y en a, ils vont de ir não sei onde. au cinéma même. Há uns que até vão ao cinema mesmo, juntos. Et d'autres vont dans les matchs de foot. D'autres Outros que vão a jogos de futebol. vont partout. Donc, Outros que vão por todo lado. il y a des émotions qui se créent Então há as emoções que se criam derrière par une communion liée avec des émotions. por trás, então é uma comunhão que está ligada pelas emoções. Et quand il y a des séparations,
E quando existem as Quand le separações, Seigneur casse les choses, ça quando o Senhor quebra as coisas, crée des douleurs, isso cria dores, ça crée des souffrances. isso cria Parce sofrimentos, qu'il y avait des émotions qui se sont infiltrées porque havia as emoções que se infiltraram là-dedans. lá dentro. Quand le Seigneur a dit à Lot, Quando o Senhor disse a Lot, à Abraham, sépare-toi de Lot, c'était a Abraão, quando lhe disse para se separar de Lot, rapide. Hein? Abraham lui a dit, toi tu vas là, moi je vais là. isso foi rápido. Abraão disse, tu vais ali, eu venho para aqui. Fini, il n'a E acabou. pas pleuré, il n'a E ele não pas chorou, dit, oh, tu sais mon frère, il n'y avait pas de sentiment là-dedans. então ele não veio com desculpas e não, porque não havia sentimentos aí dentro. Toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Tu vais para a esquerda, vou para a direita, acabou. Fini. Pas de sentiment, il ne s'est pas mis à pleurer. Então não havia sentimentos, ele não se pôs a chorar. Oh, tu sais. Et souvent les chrétiens, il y a des sentiments. Paul dit, bon, je m'en E então, frequentemente, com os cristãos há os sentimentos. vais, les gens, ils pleurent les émotions. E como com Paulo, que ele disse que iria partir, e depois as pessoas começaram a chorar, e, ou seja, as emoções. Vous verrez plus mon visage. Ah, oui, mais on se Vocês não verão mais a minha face, e começaram a chorar. verra au ciel. Mas sim, nós nos veremos no céu. Les gens pleurent parce que souvent on est aussi dans les émotions As pessoas choram porque frequentemente estão nas emoções entre nous. entre nós. Et c'est ce qui se passe avec ce qui s'est passé ici. Le Seigneur lui parle, lui, il va d'abord placer ses émotions. Então foi o que se passou aqui, em que o Senhor fala, mas em primeiro lugar ele vai colocar as emoções, Parce qu'il aimait le Seigneur de façon émotionnelle, porque ele amava o Senhor de uma forma emocional, mais pas de façon forcément agapao, mas não necessariamente de uma forma com um amor de façon agape, émotionnelle. mas sim de uma forma emocional. Et il ne se rendait pas compte de E ele não se dava conta disso. ça, et souvent c'est ça le problème. E frequentemente é esse o problema. Il ne se rend pas compte. Ele não se deu conta disso. Le Seigneur dit au verset 34 de Mas ele diz, então, no versículo 34, Matthieu 26, il dit em Mateus 26 ainda, Yehoshua lui dit, Amen, je te le dis, cette nuit même avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. disse-lhe Yoshua, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Une autre vérité. Uma outra verdade foi dita. Pétros lui dit, même s'il me faut mourir, avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Et tous ici. E no 35 disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ils ont mis dedans. E então vem, os outros discípulos foram também colocados aí dentro. 2 fois, il contredit le Seigneur. Il dit, E 2 vezes ele contradiz o Senhor. aujourd'hui, tu vas me renier. Pourtant, c'est le même maître dont il a dit, tu as les paroles de la vie. E então é o mesmo mestre ao qual ele disse que ele tinha as palavras da vida. Tu connais, tu sais toutes choses. Tu conheces e tu sabes todas as coisas. Ils lui ont dit ça. E eles lhe disseram isso. Tu sais toutes choses. Tu n'as Tu sabes todas as coisas. pas besoin qu'on te questionne. Tu não tens necessidade que nós te Tu questionemos. sais toutes choses. Tu sabes todas as coisas. Et ici, là, il le E aqui contredit. Parce que l'émotion était plus forte que ele o contradiz porque as emoções foram mais fortes la vérité. do que a verdade. L'émotion d'être avec le Mashiach A emoção de estar com o Machia était plus forte que la vérité. foi mais forte do que a verdade. Les émotions, mes amis, c'est un danger As emoções, e meus amigos, é um perigo terrível terrible que si le Seigneur ne nous traite pas, que se o Senhor não trata isso, et voilà, des temps de souffrance dans les vies de frères, em tempos de sofrimento na vida dos irmãos e dans la irmãs, vie des chrétiens, na vida dos dans cristãos, les brisements que nous subissons, os quebrantamentos que nós parce sofremos que tu dis, Seigneur, waouh, pourquoi tant de souffrance? e que dizemos, uau, Senhor, por que tanto Les sofrimento? émotions, frère. Mas as emoções, irmãos, Pourquoi tu fais tout un cinéma por que tu fazes todo um cinema pour un petit brisement? por um pequeno quebrantamento? Les émotions. As emoções. Pétros dit non. Petros diz, não, Même s'il me faut mourir avec toi, mesmo se for necessário que eu morra je contigo, ne te renierai pas. eu não te negarei, Tu vas me renier 3 fois. Non, mas tu vais negar-me 3 vezes. non, je ne te renierai pas. Je Não, eu não te negarei, mourrai. eu morrerei contigo. Sincèrement, il le dit, E sinceramente ele o diz, mais dans l'émotion. mas na emoção. Alors Yehoshua, verset 36, E no versículo 36, arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. C'est là-bas qu'on traite les émotions. Il dit,
E então chegou Yoshua com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, e Getsemane é então o lugar onde são tratadas as emoções. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais. Et il prie avec lui Pétros et les deux fils de Zabdi, ou Zébédée dans certaines versions, mais en hébreu c'est Zabdi. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Voilà le Seigneur aussi. Ele diz então aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além a orar, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ah, il arrive à Gethsemane, Ele chega ao Getsemane, il devait passer un examen terrible de salut pour l'humanité. em que ele devia passar por um exame terrível pela salvação da humanidade, Et son âme est saisie par des émotions, e a sua alma é alcançada também pelas emoções, tristesse et angoisse. tristeza e angústia. Et souvent c'est là qu'on échoue, E frequentemente é aí que nós falhamos, parce que les émotions peuvent nous faire échouer. porque as emoções podem nos fazer falhar. Alors il dit, mon âme est très triste. Então ele diz que no 38, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, Jusqu'à la mort, restez ici et veillez donc cheia de tristeza até à morte, ficai aqui e vigiai comigo. avec moi, et veillez avec moi du moins. E vigiai comigo, diz ele. Où est le Seigneur ce qu'il fait? Então vem o que o Senhor faz. Malgré les émotions, il est parti prier. Apesar das emoções, ele partiu para orar. Il est rentré en prière, les émotions. Ele entrou em oração. Il n'a pas fait cas de ses émotions. Ele não fez caso das suas emoções. Il est rentré prier pour briser les émotions. E ele entrou para orar e quebrar essas emoções. Parce qu'il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Pourquoi? Parce qu'il était triste et angoissé. Porque ele disse: se é possível, passa de mim este cálice. E porquê? Porque ele estava triste e angustiado. C'est ce que cette parole venait de la tristesse et E essa palavra vinha da tristeza e da de angústia. l'angoisse. Les grumeaux de sang, tout E mesmo as gotas de sangue, ça venait de cette tristesse tudo isso vinha dessa tristeza là et de cette angoisse là. e dessa angústia. Ça produit ça. Isso produziu todas essas Il reações. aurait pu fuir ça. E ele poderia ter fugido isso. Il dit non, non, je ne meurs plus. Ah, si Ele poderia ter dito: ah, não, eu não morro mais. c'est possible que ça s'éloigne, Seigneur. Que se é possível que isso se afaste de mim, Senhor. Là, c'est trop dur, je veux plus. Lá é demasiado duro, eu não quero mais. Il dit non, parce qu'il était dans la prière Mas ele diz não, porque ele estava na oração et le Père l'a fortifié. e o Pai o fortaleceu. C'est terrible, hein? C'est terrible. É terrível. Donc, l'épée doit traverser notre cœur Então a espada deve atravessar o nosso coração pour séparer en nous l'esprit et l'âme. Et c'est para separar em nós o espírito e a alma. écrit dans la parole. Está escrito na palavra. Il faut que la parole entre pour séparer les émotions É preciso que a palavra entre para separar as en emoções nous. Et em nós. le Seigneur dit dans Luc 2, 35 par rapport à Marie, E o Senhor diz em Lucas 2, versículo 35, em relação a Maria: Lucas 2, 35. Et toi-même, une grande épée te percera, transpercera l'âme, afin que les pensées sortant de beaucoup de cœurs soient découvertes. Vous voyez un peu? e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Pour que les pensées soient découvertes, il fallait que Para que os pensamentos fossem manifestados, le cœur de Marie soit transpercé par une épée. era preciso que o coração de Maria fosse traspassado por uma espada. Le Seigneur n'a pas changé. Lorsque E o Senhor não mudou. l'épée transperce nos cœurs, là, ça révèle nos états d'âme, E assim que a sua palavra transpersa o nosso coração e se revela o nosso estado de alma, nos cœurs, os nossos corações, nos émotions, nos sentiments, as nossas emoções e sentimentos, notre état d'esprit. o nosso estado de espírito. Et la parole nous visite. Et E a palavra nos visita. souvent, c'est là que beaucoup ne sont pas visités par E frequentemente é aí que muitos não são la visitados parole. Quand pela palavra, quelqu'un manque d'humilité, parce que porque quando alguém tem falta de humildade, la parole n'a pas encore bien visité son cœur, é porque a palavra ainda não visitou bem o seu coração, pour lui montrer son état de pécheur, son état para lhe mostrar o seu estado de pecador, de faible, o seu estado de fraqueza, son état de rien du tout. Et plus é o seu estado de ser nada, ou seja, de não ser nada de todo, Yahweh t'écrase et plus tu te sens inutile. em que Yahweh te esmaga e depois tu te sentes inútil.
Il n'y a pas de gloire à être un esclave Não há glória em ser um escravo inutile. inútil. Il n'y a pas de gloire. Et Não há glória. l'épée l'a transpercé l'âme. E em relação a Maria, a espada transperçou-lhe a alma Et les pensées sortant de beaucoup de cœurs soient découvertes. e os pensamentos que saíam de muitos foram La manifestados. Bible. É a Et le Bíblia. Seigneur dit dans Hébreux 5, 12 aussi, ouais. E o Senhor diz também em Hebreus La 4:12, parole d'Élohim est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Plus pénétrante. porque a palavra de Elohim é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. E penetra até a divisão da alma e do espírito. L'âme et l'esprit étant unis, Da alma e do espírito. Então, estando a alma e o espírito unidos, la parole les divise. a palavra divide. Et des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. E das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do La coração. parole est terrible. A palavra é terrível. Elle est terrible. Et Adam a fui devant cette parole pour ne pas être jugé. E a palavra é terrível e Adão fugiu perante esta palavra para não ser julgado. Il a fui. Ele C'est fugiu caché. e escondeu-se. C'est vraiment terrible. Terrible. Verdadeiramente é terrível. Waouh. Ouais, Pierre, c'était un... Donc, cette parole n'avait pas encore bien pénétré Pétros pour Então vem em relação a Pedro que a palavra ainda não tinha penetrado bem lui montrer ses intentions, ses para lhe mostrar as suas intenções, as suas fraquezas. faiblesses. Voilà pourquoi il pouvait être encore dans l'émotion. Aí está porque é que ele ainda podia estar nas emoções. Et lorsque le Seigneur l'a touché, il a E assim que o Senhor o tocou guéri, e o curou, il ne parlait plus selon les émotions parce ele não falava mais segundo as emoções, qu'un autre le conduisait. porque outro o conduzia. Pétros, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je E o Pedro dizia, porque Senhor, porque é que eu não te posso seguir agora? donnerai mon âme pour toi. Il Eu daria a tua alma por l'a ti. dit. Ele disse isso. Pierre l'a dit, Jean 13, 37, il a E Pedro disse isso em João 13, dit, 37. je donnerai mon âme pour toi. Pourquoi je ne peux pas te suivre? Eu daria a minha alma por ti, porque é que eu não te posso seguir? Tu donneras ton âme pour moi? Tu darás a tua alma por mim? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas. Amém, amém, eu te digo, mas o galo não cantará 3 Que vezes, tu m'aies renié 3 fois. que tu tenhas... não, aliás, o galo não cantará até que tu me tenhas negado 3 vezes. C'est le même verset de tout à l'heure là que j'ai É o mesmo versículo de há pouco, pris là. Mais dans le livre de Yohanan, de Jean 13, 20, mas no livro de João, no capítulo 13, 37 à 38 là. do versículo 37 a 38, À 38. Tu me renieras 3 fois. Tu donneras tu me negarás 3 vezes. ton âme pour moi, je te le dis, le coq ne chantera pas. Il lui a dit, je donnerai mon âme pour toi. Então ele lhe disse que lhe daria a alma por ele, Je mourrai pour toi. que morreria por ele. Combien de fois les gens ne nous le disent pas? E quantas vezes as pessoas não nos dizem, Des frères, des sœurs, des irmãs, irmãs, femmes, des hommes. mulheres, homens, Oh chérie, je t'aime jusqu'à la pouf 2 jours après. querido, te amo, mas depois, 2 dias mais tarde, Ma femme, je t'aime pour après tromperie. também os maridos que dizem às mulheres que amam, mas depois vem todo o tipo de engano. Toutes ces choses-là, l'homme, c'est l'homme, E todas essas coisas, então o homem, l'émotion. a emoção. L'émotion. Le jour de la mairie, on se donne tous les vœux de bonheur. E então no dia em que celebram o casamento, dizem todos os tipos de votos Je suis avec toi jusqu'à la fin. de felicidade e que estarei contigo até ao fim, Jusqu'à la fin, pour le meilleur et pour le pire. para o melhor e para o pior. Et quand le pire arrive, chacun se carapate. Oh, je veux plus, débrouille-toi, fais Mas quando o pior chega, cada um vai para o seu lado ta vie. Moi, e cada um faz a sua j'en ai vida. marre, je ne veux plus. Ah bon, on avait dit pour le meilleur et pour le pire. E então já estão fartos, mas mas tínhamos dito para o melhor e para o pior. Les émotions, frère. As emoções. L'humain est pétri d'émotions. O humano está repleto de emoções. Oh, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Les émotions, ça fait des dégâts. Oh Senhor da Glória, as emoções, e isso provoca danos. Et l'ennemi les utilise. E o inimigo utiliza-as. Utilise nos émotions pour pouvoir nous nuire.
utilizar as nossas emoções para nos prejudicar. Rappelons-nous dans la Bible, il y a l'histoire avec Moïse, au E lembremos-nos também na Bíblia que existe a história de Moisés rocher, com o rochedo, qui était l'homme le plus humble que era o homem mais humilde de la terre. da Le plus terra. humble. D'après Nombre 12, 3. Segundo Números 12, 3, ele era então o homem mais humilde, L'homme le plus humble de la terre. o homem mais humilde da terra. Mais au bout d'un moment, malgré son humilité, Mas ao final de um momento, apesar da sua humildade, quand le peuple l'a énervé, e quando o povo o enervou, une émotion de colère est venue. Une colère uma emoção de cólera, de ira veio est venue, une émotion, il a frappé 2 fois. e ele atingiu o rochedo 2 Et vezes. il s'est énervé, et dans l'émotion de sa colère, Então vem, ele enervou-se e nas emoções da sua cólera, il a frappé 2 fois le rocher. ele atingiu 2 vezes o rochedo. Et le Seigneur a dit, tu rentres plus. E o Senhor disse-lhe, tu não entras mais. Tu ne rentres plus. Tu ne rentres plus à Canaan. Tu não entras mais em Canaã. Tu seras comme les rebelles, tu Tu serás como os vas rebeldes, mourir dans le désert. tu vais morrer no deserto. Tu ne rentreras pas. Tu não vais entrar. Tu vois l'émotion, une Vêm as emoções. émotion. Il s'est mis en colère. Pourtant, c'est un homme très patient. Parce que E então uma emoção, e vocês veem, ele colocou-se nesta cólera e, no entanto, ele era um homem muito paciente, le mot humble veut dire patient aussi. porque a palavra humilde quer dizer também paciente. Très patient, très humble. Muito paciente, muito humilde. Le plus humble de toute la terre en O mais humilde de toda a terra. son temps, dit la No seu tempo, diz a palavra. parole. Mais une émotion lui est venue, Mas uma emoção veio remplie de colère. Il a frappé 2 fois le rocher et e, cheio de cólera, ele bateu 2 vezes no il n'a rochedo pas donné gloire à Elohim. e não deu glória a Elohim. Dans la Bible, on nous parle de Elisha, Élisée, E na Bíblia também é-nos falado de Eliseu, un prophète puissant profeta en poderoso, action devant Yahweh. em ação perante Yahweh. Et des jeunes gens sortent, E jovens saíram monte chauve. Et dans cet énervement, dans cette émotion, il déclare une e então eles troçaram com o profeta e o profeta numa emoção, parole et les ours vont tuer ces garçons. o profeta nessa emoção ele diz uma palavra e aparecem depois os ursos que vão matar estes jovens. Il n'a pas dit, oh, c'est des enfants des gens, mais E ele não disse que eram crianças, jovens. oh là là, mais bon, c'est des adolescents, c'est pas grave, tout Ele não se disse assim, mesmo que são adolescentes, não é grave. ça. Que Yahweh soit béni. E tudo isso, e que Yahweh seja bendito. Je vais leur donner une petite leçon. Non, Vou-lhes dar uma pequena lição. non, tout de suite. Élie, le roi te fait quérir. Si homme d'Élohim, le roi te fait quérir. Si je suis un homme d'Élohim, que le feu descende du ciel et vous consume. Ils ont Também a história com Elias, quando os soldados foram procurá-lo e inquirei para Elias ir com os soldados e então Elias disse que se ele era um homem de Elohim, que o fogo descesse do céu. juste dit, Nabi Elohim, le roi te fait quérir, descend. Lui, E eles disseram apenas que o rei queria que ele descesse. il dit non. 2 fois au moins les gens sont morts. Mas Elias disse não e 2 vezes as pessoas, os soldados, morreram. Et vous avez des scènes comme ça, itératives, de façon qui se répètent dans la Bible et terrible. E vocês têm assim várias cenas como essas na Bíblia que se repetem. Des gens que le Seigneur avait utilisés puissamment, mais E pessoas que o Senhor tinha utilizado poderosamente, qui avaient, au bout d'un moment, dans leurs émotions, mas que no final de um tempo, nas suas emoções, fait des erreurs ou que cometeram erros posé des actes terribles ou colocaram atos terríveis dans leurs émotions. nas suas emoções. David dit, bon, allez voir Nabal, qu'il me donne à manger. E David diz, e de ver Nabal e que ele dê de comer. Nabal dit, je donne pas. Ah bon? E Nabal diz, não, eu não dou. Mais c'est bien, s'il donne, il donne. S'il veut pas donner, c'est bien. Mas tudo bem, se ele quer dar, ele dá. Se ele não quer dar, que não dê. Il est libre de donner, c'est bien à qui il veut. Non, il dit, Ele é livre para dar a quem ele quisesse. je veux le tuer aujourd'hui. Mas David diz que, não, eu vou matá-lo hoje. Et heureusement que sa femme Abigail qui dit, non, non, non.
Mas felizmente que a sua mulher estava presente e que disse: não, não, Il faut qu'on aille avant que monsieur, la colère de David s'embrase é preciso que nós partamos antes que a cólera de David se acenda et qu'il détruise toute la maison. e que ele destrua toda a casa, Les émotions. as emoções. Et le père va emmener Mashiach et Yeshua E o pai vai levar o Mashiach, Yeshua, dans Gethsemane pour para o Getsemane, traiter les émotions para tratar as emoções qui étaient en lui que estavam nele também, aussi, parce qu'il a été dans l'angoisse et dans la tristesse. porque ele estava na angústia e tristeza. Il dit lui-même jusqu'à la mort. E ele diz, ele mesmo, até à morte, Jusqu'à la mort. até à morte. Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Minha alma está angustiada até à morte. Et c'était terrible. E era terrível. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Minha alma está triste até à morte. Ouais, un peu les émotions Veem um pouco as emoções. et le Seigneur nous aime. E o Senhor nos ama. Voilà. Ces émotions-là, le Seigneur traite. Voilà pourquoi il laisse aussi parfois E essas emoções o Senhor as trata. l'ennemi nous oppresser. E é por isso também que por vezes ele deixa o inimigo oprimir-nos. Parce qu'il fait remonter ces émotions. Porque ele faz essas emoções subirem. La tristesse, ce sentiment d'abandon. Tu A tristeza, esse sentimento de abandono. as été abandonné E tu foste abandonada. cet abandon que tu as vécu de la E, part de ta maman, de la part e esse abandono que tu viveste da parte da família, do pai, da mãe, de ton papa, de la part de tes frères, da parte dos irmãos, les railleries que tu as vécues, la moquerie que tu as subie à l'école, trouxe todas as vezes que troçavam contigo na escola, dans ton milieu où tu as grandi, no meio onde tu la cresceste, méchanceté de chrétiens, a maldade dos cristãos, dans les assemblées, nas assembleias. peut te ramener à t'enfermer, Tudo isso pode te levar e também a levar-te, fazer com que te feches à développer un sentiment de rejet, des émotions ou a desenvolver um sentimento de rejeição, néfastes, emoções nefastas, nébuleuses, qui vont t'enfermer dans une manière de penser bizarre et emoções nebulosas que vão te fechar numa certa maneira de pensar l'ennemi va te cribler. e onde o inimigo te vai Et atingir. beaucoup ont des pensées de suicide. E muitos têm pensamentos de suicídio. Je ne me marierai jamais, je suis moche, E eu não me casarei jamais, e eu sou feio, je suis pas assez bien, ma eu não sou suficientemente bem. soeur, mon frère. C'est Elohim qui bénit. Mas meu irmão, minha irmã, é Elohim que abençoa. Et il m'a dit tu vas te marier, tu te marieras. Se ele disse que tu te vais casar, tu irás casar-te. Voilà, les émotions contraires à la parole. E aí está as emoções contrárias à palavra. Seigneur, merci pour l'esprit, merci pour la parole. Senhor, obrigado pelo Espírito, obrigado pela palavra. Notre Elohim, merci pour ta grande fidélité. Obrigado pela tua grande fidelidade. Oui, je peux le dire, Eloah, Sim, eu posso dizer Eloá, le Saint, Akodesh Baoru. Tu es béni, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. tu és bendito, Senhor, a ti a glória, a ti a Tu honra. es tellement fidèle. Tu és tão fiel. Oui, tu me l'as dit un jour. Sim, tu me disseste um dia, Je suis bien plus fidèle que tu ne peux l'imaginer. eu sou bem mais fiel do que aquilo que tu possas imaginar. Père, tu es fidèle Pai, au-delà tu és fiel de toutes mes espérances. para além de todas as minhas Je esperanças. t'aime, mon amour, mon roi, mon Père. E eu amo-te, meu Rei, meu Pai. Continue ton œuvre dans nos vies, Continua a tua obra nas nossas dans vidas, mon cœur, dans la vie de mes frères et sœurs. no meu coração, na vida dos meus irmãos e irmãs. Seigneur, cette pensée m'est venue et j'ai voulu le partager avec mes bien-aimés. E, Senhor, este pensamento veio e eu queria partilhar com os queridos irmãos, Tes enfants, os teus et filhos, que cette parole puisse restaurer leur cœur. e que esta palavra possa restaurar o seu coração À ceux qui comprendront dans l'esprit àqueles que compreenderão no Espírito ce message, esta que mensagem, leurs émotions soient équilibrées, que as suas emoções sejam equilibradas, que nous n'agissons plus de façon folle, que possamos não agir mais de uma forma tola, de façon émotive, de uma forma
emocional, émotive, que nous agissons dans la vérité, que possamos agir na verdade, comme des hommes et des femmes, tout en étant fermes dans la parole, como homens e mulheres, estando firmes na palavra, en étant établis sur la parole, estando estabelecidos sobre a palavra, établis dans la parole, estabelecidos na palavra et en étant dans l'esprit, e estando no Espírito, posant des actes dans l'esprit, que possamos colocar os atos no Espírito, loin de la chair, loin des émotions. longe da carne, longe das emoções. Père, au nom de Yeshua, Pai, em nome de Yeshua, à toi la gloire, prépare-nous à ton a Ti a glória retour, e prepara-nos para o Teu regresso, prépare nos cœurs. prepara o nosso coração Béni soit le nom du Mashiach e abençoado seja o nome do Mashiach, qui nous élève avec lui que nos eleva com Ele dans la dignité céleste, na dignidade celeste, dans la majesté de gloire, na majestade da glória, dans la lumière éternelle, na luz eterna, près du Père des junto do Pai, lumières. das luzes, Toute la gloire te revient, que toda a glória venha a Ti, Créateur des cieux et de la terre. Criador dos céus e da terra. Au nom de Yahushua, Mashiach. Amen. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém.